Beleza, nessa aula aqui a gente vai continuar aquela CNN da aula passada e ela vai ser, eu acho que inteirinha assim, sem o meu rosto aí na tela, né? Deixa eu começar com uma coisa bem simples, né? Como a ideia é melhorar a questão da CNN, uma coisa que tinha um problema aqui, eu estou no notebook da aula anterior, né? Uma coisa que havia um problema aqui era isso aqui, né? Caramba, demora muito, né? Então demora 100 milissegundos por step aqui, né? Cada época, 180 segundos. Parece muito, né? Só que aí a gente tem que lembrar o seguinte, eu falei na aula anterior inteirinha. Ó, isso aqui é álgebra, né? Isso aqui é multiplicação de matriz. E o que que existe de melhor para multiplicar matriz? GPU. Então, as placas de vídeo, né, elas são otimizadas, toda a arquitetura dela é pensada para fazer multiplicação de matriz, porque no fim das contas isso aí também é a base da computação gráfica. E aí, o que que eu tenho a ver com isso, né? O que eu tenho a ver com isso é que eu consigo usar uma GPU. E aí eu estava usando aqui o Google Colab e eu consigo aqui, ó, no alterar o tipo de ambiente de execução, colocar que o acelerador de hardware é GPU. Pode ignorar o TPU por enquanto, tá? Ah, não está aparecendo na tela para vocês, mas quando vocês clicarem aqui, ó, vai aparecer uma telinha que vai ter nome, GPU e TPU. E aí eu escolho GPU. E vou dar um salvar aqui. Ele vai mudar todo o meu ambiente, tá? Eu vou ter que executar tudo de novo, mesmo que eu já tivesse com o notebook aqui certinho. Então vou fazer o seguinte, né? Deixa eu fazer as leituras aqui, para fazer uns primeiros prints. Nem importa muito, o que importa mais é eu ter aqui o meu conjunto de dados. Eu confesso que eu já não lembro mais onde eu tô. Mas vamos fazer primeiro aquela rede neural ah, densa, né? Vamos ver o que acontece, ó. Primeiro que eu dei, tá demorando um pouco aqui, porque ainda tá conectando, tá? Mas essa aqui era a minha rede. Então vamos lembrar, cada época aqui demorava 5 segundos. Com o GPU agora, ó, eu mandei fazer 5 épocas, vamos ver quanto que dá. Esse cara demorou 6 segundos. Não me ajudou muito, tá? 3 segundos. Opa, já melhorou aqui. Eu acho que primeiro teve um overhead aqui no começo, né? Mas ó, 3 segundos, 3 segundos. No tempo total já melhorou bastante. Mas essa rede nem era exatamente o problema, né? Ó, aqui é também pro teste, né? Quase que instantâneo. Mas vamos para essa CNN. Então lembra dela? Ela era bem maior e tinha muito mais parâmetros. Então aqui tem 3.284.000 parâmetros, né? Vamos executar ela de novo com 5 épocas, né? Lembrando que aqui, cada época demorou pouco mais de 180 segundos. E agora? Antes eu tinha, na outra aula eu tinha saído para tomar um café, pegar, fazer umas coisas. Ixi, demorou pra caramba. Então aqui na primeira época ele vai ter um overheadzinho, tá? Isso é normal, porque ele está configurando algumas coisas, fazendo umas continhas diferentes. Opa, olha só, olha só. Que velocidade não. Estou falando aqui para mostrar que eu não estou acelerando o vídeo, né? Então de 180 segundos já caiu para 35 aqui com overhead. Mas sem aquele overhead inicial, olha aqui, ó, de 180 e poucos, que é para 6 segundos por época. Então essa é a primeira melhoria que eu já faço, que eu estava, entre aspas, enganando vocês na aula anterior. Na verdade, eu não estava mostrando para não fugir do assunto, né? Mas aqui a gente já viu. Então no total aqui, ó, menos de um minuto eu tenho a minha rede treinada, tá? E a mesma coisa vale para o teste, né? Então na hora de testar aqui, tudo bem que foi um segundo só, né? Mas só que se eu tivesse um teste bastante grande, ia dar bastante diferença aqui, tá? Então é isso. Vamos para um outro notebook agora. Eu quero mostrar outras formas de melhorar isso aqui. Lembrando que a gente teve um pequeno overfitting aqui. Aqui até que nem tanto, né? Nessa definição. Olha só. Fiz besteira aqui no notebook, hein? Preciso arrumar. Mas aqui, ó, lembrando que a acurácia estava 0,99 e caiu para 0,97. Eu vou mostrar outro caso que o overfitting é um pouco pior, tá? Mas só para lembrar que existe overfitting. Beleza. Agora que a gente sabe já o truquezinho da GPU, né? Para acelerar os cálculos de matriz, então eu vou começar um novo notebook aqui. Então agora eu estou com GPU, né? Já vou dar um conectar aqui. E eu vou, para evitar um pouco ficar chato, eu vou copiar algumas coisas dos notebooks anteriores, tá? Então nem sei, eu acho que eu nem vou usar um NumPy aqui, mas já veio aqui, né? E agora eu vou fazer a leitura direto do dataset também já de algum cara que já está na biblioteca Keras. Só que agora eu vou usar o Sci-Fi 100 aqui, 10, né? 10, 100. Tem o 10, né? Tem o 10, mas eu não vou usar ele. Vou ser ambicioso aqui e vou usar o com 100, tá? O que que é esse 100? 100 classes. Então, para ficar claro sobre o tamanho, né? Depois que ler, eu vou mostrar aqui os shapes.
e vou mostrar também os labels todos, tá? Tudo isso aqui é coisa que eu estou copiando já dos meus notebooks anteriores. Então veja que ele tem 50 mil para treino, 10 mil para teste, imagem de 32 por 32, 3 canais e tem essas 100 classes aqui. Só para dar uma ideia de que classes são essas, né? Já que não tem aqui associado, eu acho, é, dá para procurar na internet, tá? Se você quiser, mas aqui dá para ter uma boa ideia, né? Então tem animais, né? Sei lá, uma vaca, tem animais diferentes, tem flor e planta, tá? Isso aqui é um lobo, pessoa, trem, telefone, caneca, tá? Eu não sei se caneca é uma classe, mas talvez objetos e assim por diante, tá? Tem 100 classes, então já é um problema um tanto quanto mais difícil do que coisas que a gente viu antes, tá? E aí, eu vou fazer aquela coisa de deixar todo mundo entre 0 e 1 aqui. E vou copiar uma rede neural da aula anterior. Ó, o Diego da edição cortou, teve algum erro aí, né? Mas o que eu estava dizendo é que eu tinha falado, né, que uma rede comum, né, comum entre aspas, aí, uma rede que a gente estava acostumado antes, né, de falar de CNN, talvez falhasse para quando eu tivesse problemas mais complexos, né? Vamos ver o que acontece aqui. Primeiro que eu vou fazer isso aqui, né? Então, isso aqui eu já tinha feito, a única diferença, eu errei. Aqui tem que ser 32 por 32 e 3 canais, né? Então, aqui agora eu tenho uma rede com input modificado, eu ainda tenho 128 aqui e eu caio para 100. Eu vou mudar isso aqui para 256, tá? Então, vai ter um pouquinho mais de parâmetros até, mas, como eu disse, é meio complexo esse cara, então talvez valha a pena. Vamos ver o que acontece ali. Quando eu der... Deixa eu dar um summary antes, né? Esqueci de fazer isso. Só para a gente ver aqui, eu tenho 812 mil parâmetros, tá? Então, de novo, isso aqui não é nada que eu não tenha feito já até agora. Aqui também, né? Eu posso dar um fit nesse cara e aí eu posso verificar a loss e a acurácia lá no teste. Eu vou fazer só uma coisinha diferente aqui. Eu vou colocar um history aqui no começo, só para a gente conseguir enxergar algumas coisas que acontecem com o treinamento. A gente já vai ver que isso aqui já vai ser um pouco mais rápido, tá? Apesar de ter um overheadzinho inicial, mas ele é bem simples, tá? E aí, no final aí, vamos ver. Nas próximas eu vou acelerar o treinamento, tá? Beleza. Então eu tinha aquele history ali, só para mostrar o que que é esse history, tá? Ele é um dicionário, na verdade. Na verdade, o history tem, desculpa, eu dou um ponto aqui. Ele tem um Epoch History Model, tá? Eu quero saber o histórico do meu treinamento. Então ele é um dicionário que ele me fala a acurácia que deu em cada uma das épocas e a loss que deu em cada uma das épocas. Eu esqueci de falar o seguinte, né? Olha isso aqui, né? A acurácia está dando 10% aqui, né? Tanto no treino quanto no teste. Uma coisa importante, né? Deixa eu fazer isso aqui de novo antes de mostrar o history. E eu vou colocar aqui, ó, mais 15 épocas. Aí o Diego da edição vai acelerar. Só que antes do Diego da edição acelerar, eu queria dizer o seguinte: repara que aqui ele já começou no 11, 12, 13, sei lá quando que ele começou aqui, né? Diferente daquele que começou no 003. Por quê? Quando eu dou esse ponto fit que está aqui, na verdade eu estou fazendo o treinamento a partir da rede que eu já tinha treinado antes aqui em cima. Eu não estou começando os pesos do zero, não, tá? Então, isso aqui depois eu vou até usar em um outro momento. Mas vamos lá, deixa correr aí o treinamento. Olha, voltando aqui, o que que a gente consegue observar? Bom, a gente está tentando otimizar a loss function, né? E ele não está conseguindo fazer mais muita coisa. Ele melhora um pouco, sobe, desce, e não consegue ir muito para frente. A acurácia no treinamento, tá? Depois a gente vai discutir isso, mas ela não sai aqui desses meus 10%. Na verdade, ela cai, né? Ela estava 12 e cai para 10 aqui. E aí no teste 10. Então com essa rede eu não estou conseguindo fazer muita coisa mesmo, né? Na verdade, desculpa, essa aqui é a última época, né? No teste aqui é 9% de acurácia. Então é muito ruim. Agora vamos fazer o seguinte, né? De outra coisa que eu estou copiando de outro notebook. Eu tinha aquele history, eu não mostrei, eu apaguei na verdade, mas aquele history ele mostra para mim a acurácia e a loss daqui, né? Então eu consigo plotar esses caras. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Então eu ploto esses dois caras pela época. Olha, ele começa a acurácia aqui perto do, desculpa, a loss, né? Perto do 4 e idealmente eu queria que isso aqui caísse, né?
E a acurácia, idealmente, eu queria que subisse, mas nenhuma das duas coisas está acontecendo. Bom, é ruim, né? Então vamos continuar, né? Nas outras aulas a gente falou, a gente estava fazendo então uma CNN para melhorar a minha acurácia. Eu vou copiar a minha CNN da aula anterior, então, vamos lá. Então vou colocar aqui um texto, né? Modelo 2 é uma CNN, mais um código. E aí eu tenho que mudar, né? Então, primeiro que aqui no começo o input é 32 por 32. Opa, errei feio, hein? Por 3, 32. Aqui eu não sei porque que esse input shape estava lá, hein, no notebook anterior. Tirei, tá? Como isso aqui é um pouquinho mais complexo, eu vou adicionar mais uma camada aqui. Usualmente, o pessoal aumenta isso aqui, né? Não sei quando coloca muita camada, aí depois em algum ponto começa a dar uma diminuída. Eu vou diminuir só para ficar um pouco mais rápido o treinamento. Mas eu já testei isso aqui em off e eu percebi que na verdade o 128 vai melhor que 32 aqui. Mas isso depende um pouco também da inicialização e umas coisas assim, tá? Então, enquanto eu treino aqui, eu vou tentar mostrar uma figura para vocês, né? Vou deixar aqui treinar, então vou deixar esse cara com 24 aqui. Eu não coloquei um Silmer, coloquei um Silmer aqui. Vamos ver primeiro, vai. Ele sai aqui, ó, antes dele dar o flatten. Na hora que ele dá o flatten, na verdade ele está com 512 aqui. Então ele diminui para aumentar, para depois diminuir. Então, não sei. Eu vou colocar o 128 aqui mesmo. Porque ele vai diminuindo, né? E aí que ele chega em 2048, na hora que ele dá o flat, tem 120, 1024, 10. Parece bom, talvez eu colocasse mais uma camada aqui no meio. Não vem ao caso nesse exato momento, esse não é o ponto, tá? Vamos primeiro ver como é que se comporta essa minha rede, tá? Então eu vou dar no Model 2, eu vou dar um ponto fit de novo, só que agora colocando history aqui, ó, para me ajudar um pouquinho. E aí eu vou colocar aqui já 25 épocas, tá? Então, enquanto treina, deixa eu copiar uma coisa de um outro notebook aqui, que eu quero mostrar para vocês o que que é a cross entropy. Vocês sabem o que é uma entropia, né? Vocês já calcularam entropia na aula de... o que mesmo? Na aula de árvore de decisão, né? Então, deixa eu fazer um texto aqui, ó, e copiar isso aqui de outro lugar. Então, aqui está a fonte, né? Mas só para mostrar. Cross entropia é o seguinte, você tem lá a sua CNN, aí você tem uma saída, seja ela no final lá uma softmax ou uma sigmoide, né? Essa saída é a F de SI. SI é essa representação que está aqui no meio, tá? Isso aqui é o ground truth. Então você tem o rótulo verdadeiro e o que você faz é fazer uma entropia, né? O ground truth se é da classe 2, então você tem um vetor aqui que é 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 para todas as posições do vetor que não representam a minha classe, tá? Então, beleza, deu uma loss none aqui porque eu fiz alguma besteira, né? Então deixa eu pausar aqui, eu já sei o que foi. Eu esqueci de mudar aqui no final para 100, gente. Eu falei e não mudei. Vamos lá. Então, de novo, né? Deixa rodando esse cara ali agora para estar certo, só para conferir, beleza? Então a entropia, né? Vai estar tudo entre 0 e 1, essas coisas aqui. Então a entropia é aquela soma, né? Que depois é negativa aqui, porque esses caras são negativos, do ground truth, então, ou 0 ou 1, vezes log dessa minha saída aqui, beleza? Então é isso aqui mesmo, que é a entropia. Nada demais. Volta aqui, vamos ver como é que é o treinamento. Ele começa meio ruim, mas olha como ele sobe rápido, tá? Deixa aí que a gente vai acelerar. Bom, acabou, né? Vamos ver o que aconteceu. Ó, caramba, hein? Então aqui 95% já. Olha a diferença, né? Então ele já conseguiu aprender uns conceitos aí, um tanto quanto interessantes. Vamos copiar. Eu esqueci de pôr history aqui, não, ufa. Então vamos copiar, tá vendo? Demora tanto tempo para treinar que a gente até esquece o que já pôs. Mas, eu falo que demora tanto, mas veja só, né? Cada época é 6 segundos. Então compara isso aí com o que a gente estava fazendo antes de saber que existe a possibilidade de usar o GPU. Vamos dar esse plot aqui, ó. Então olha só o que está acontecendo. Aqui já acontece alguma coisa interessante, né? Então a minha acurácia, ela sobe aqui até que ela estabiliza, tá? Eu poderia normalizar esses caras aqui, então, mas assim dá para ver o suficiente, né? O que importa é
a loss function, que ela cai até que ela dá uma estabilizada aqui, ó, no 10, aqui ele já começa a estabilizar, tá? Vai caindo, mas é padrão ir caindo mesmo, tá? E aí a acurácia mesmo, ela sobe, 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 sobe. E aqui por volta da 8, 9 aqui, ela estabiliza e quase que não muda. A gente consegue ver isso por esses números aqui, né? Mas ali no gráfico é mais fácil de ver. Então se quiser ver só a acurácia aqui para ficar um pouco mais claro, vamos lá, né? Então tá aqui, ó, existe, chega num platô, tá? Claro que ele vai aumentando um pouquinho aqui, mas ele chega nesse platôzinho perto de 10. Ok, mas e daí? E será que ele foi bem, né? Conseguiu generalizar bem? Para saber isso, a gente vai precisar verificar essas mesmas coisas no teste. Eu não coloquei junto lá, então vamos aqui, ó, pegar esse cara e colar lá embaixo numa nova célula. Beleza. Foi lá, testou, testou. E que acurácia terrível. Claro, porque é do primeiro. Então vamos de novo, Model 2, né? Aí foi lá, passou na minha rede, tal, 32,97. Muito melhor do que aqueles 9%, mas tá muito, muito longe desse 0,9 aqui. Isso aqui é um baita de um overfitting, né? Então não tá bom não. O que que a gente pode fazer? Tem um detalhe, né? Só que eu esqueci de dizer. Por que que isso aqui é 313 épocas? O tamanho do batch, a gente está treinando em mini batch, tá? Por padrão. O tamanho padrão do fit aqui é 32 como tamanho do batch. Eu poderia passar outra coisa aqui. Eu poderia passar um batch size diferente aqui. E ele... Onde tá? Onde tá? Onde tá? Em algum lugar ele tá. Mas ele, o padrão dele é 32, tá? Então eu poderia passar diferente aqui, mas aí você pega o número de exemplos lá e divide por 32, né? Fazendo a continha rápida aqui, vamos abrir a minha calculadora. Para que abrir calculadora se eu tô com um Pythonzão aberto aqui, né? Então deu 313, né? Vamos fazer assim, 313 vezes 32, só para ver o que acontece. Então dá isso aqui, ó, 10 mil, tá vendo? Então esses 16 aqui, o último batch teve 16, porque ficou de fora. Beleza, isso aqui é só curiosidade. O tamanho do batch a gente não vai mexer agora. O que eu peço para vocês é testarem, né? Muda um pouco essa rede aqui de cima, ó. Coloca é, mais camada, menos camada, tira, diminui tamanho, aumenta tamanho, tá? Porque muitas vezes isso aqui acontece um pouco por causa, sim, da sua rede neural, da arquitetura e tudo mais. Mas o que eu vou mostrar aqui são algumas técnicas que a gente fala que são técnicas de regularização. Técnicas de regularização means tentar evitar overfit. Então eu vou copiar esse cara tudo de novo aqui. Então vamos lá. Eu vou copiar esse cara e aí o Diego da edição vai acelerar, porque o que eu vou fazer aqui é um modelo 3 que é com um tal de dropout. Beleza, o que eu fiz, a única coisa que eu fiz por enquanto aqui é mudar o nome do modelo, que eu deixei modelo 3 aqui, para a gente poder depois comparar se a gente quiser e tudo mais, tá? Então eu vou importar do Keras, no pacote lá de layers, eu vou importar o tal do dropout. Mas o que diabos é esse dropout? Deixa eu explicar com uma figura, igual eu fiz ali com mais ou menos, né? Com o meu cross entropy, tá? Então deixa eu copiar aqui do meu outro notebook. Isso que eu vou colocar ali está no artigo que propõe o tal do dropout, tá? Então deixa eu colocar um texto aqui. O dropout é o seguinte, né? Quando você tem uma rede neural padrão, né? Então que, por exemplo, no caso é totalmente conectada, né? Quando eu faço um dropout, eu coloco uma probabilidade, nesse caso aqui deve ser 0,2, talvez 0,3, né? De desligar os meus neurônios no treinamento. Então, como assim, né? Eu passo um batch aqui, então num batch, aleatoriamente, ele dropou, né, esses neurônios que estão com X aqui. E ele vai treinar minha rede neural desse jeito, tá? Ele vai passar aqui, vai pôr os inputs, etc, tal, vai treinar minha rede neural desse jeito. Na hora do teste, ele vai voltar para tudo isso aqui, tá? Que está na esquerda. Por que que ele faz isso? Porque ele evita com que células, neurônios aqui se especializem demais nos meus dados, tá? Então isso aqui ajuda a evitar overfitting de uma forma geral, tá? Isso aqui não é verdade sempre.
vamos testar, vamos colocar dropout entre cada uma das camadas aqui. Aí com um detalhe que eu vou dar o summary aqui e já vou mandar dar o fit e o test loss. Vamos lá. Beleza, como é que eu faço o tal do dropout? Eu coloco aqui no add também, né? Então eu tô usando sequential. Então eu venho aqui, falo que o meu modelo 3, eu adiciono um dropout. Eu vou colocar de 0.2. Tudo bem? A 0.2 já é suficiente para mostrar o que eu quero. Então vamos lá, 0.2 aqui, 0.2 aqui. E vou colocar um aqui também, ó, antes da última camada. Eu também vou colocar esse dropout. Na última camada não faz nem sentido, beleza? Vamos lá e dá uma acelerada aí no vídeo, Diego, porque senão ninguém merece. Mas olha a quantidade de parâmetros que a gente tem aqui, ó, 2,5 milhões, hein? Bora, acelera o vídeo. Bom, acabou aqui e eu percebi que eu esqueci de colocar o history. Mas tudo bem, dá para olhar o que eu queria mostrar aqui mesmo, tá? Bom, a gente vê o seguinte, esse cara começa baixinho igual o outro e ele vai crescendo, mas ele vai crescendo muito mais devagar. Tanto é que o anterior ele chegava em 98% de acurácia, alguma coisa assim, e aqui ele chega em 62%. Então, quer dizer, ele vai mais lento mesmo. Isso é comum de qualquer técnica de regularização. Beleza? Olha, ainda está acontecendo overfitting. Então, eu cheguei aqui em 62 e esse cara aqui, ele parou no quase 40. Já melhorou, então, a minha acurácia aqui do teste, que agora é 37, né? Melhor que eu tinha conseguido antes, mesmo achando, né, com 98 e tal, era 33. Então, ele melhorou um pouquinho, tá? Mas, mais importante que isso, ele melhorou um pouquinho estando metade daqui. Ainda tem um overfitting forte aqui, tá? Depois a gente vai falar mais coisas de overfitting, como pensar nele já no treinamento. Mas aqui, só pelo treinamento e teste, a gente já vê esse overfitting bem claro. Tenta em casa colocar mais épocas aqui para ver o que acontece. Eu vou fazer aqui. Então, vou copiar esse cara. Não preciso do compile, não preciso do summary, só preciso do fit. Mais 25 épocas, então eu vou chegar em 50 épocas. E aí vamos ver o que acontece. Olha só, acabou ali e já dá para ver uma coisa, né? Eu não consegui subir muito aqui não, ó. Eu fiquei meio que estável, eu subi, era 60 e pouco a coragem que eu tinha no treino. Eu cheguei em 70, mas aqui até eu acho que caiu, né? Vamos olhar de novo lá. Eu esqueci. Eu tinha conseguido chegar em, desculpa, em 62,34, né? Que tá aqui, ó. Sei lá onde tá. Não, de 62,34 no treino e 37 no teste. Aqui eu cheguei em 70 e baixei um pouquinho no teste, né? Quer dizer, não está adiantando muito eu treinar, mesmo com o dropout, né? Ele não está subindo essa acurácia. Mas existem muitas críticas ao uso de dropout em CNN, tá? Geralmente, o que o pessoal fala, e eu vou copiar tudo de novo lá para baixo. Geralmente o que o pessoal fala é para não usar o dropout, sim, outra coisa que eu vou mostrar já já, nas convoluções, mas tudo bem. Manda ver usar um dropout aqui, até mais tenso aqui, né? Vamos colocar um 33 aqui, né? E tira os caras daqui, ó. Isso aqui talvez dê até melhor resultado do que aquele lá. Basicamente eu estou dizendo, deixa aprender os meus filtros aqui, né? Deixa aprender. E aí o que realmente eu quero não deixar que se especialize demais são os meus neurônios responsáveis por fazer né, juntar tudo aqui, né? Então juntar essas features do final aqui, ver a relação entre elas e aí da minha classe mesmo, tá? Vamos ver o que acontece aqui. Conforme vai acabando aqui, eu já vou fazendo então as minhas observações, né? Ele não vai chegar em 90 e tanto, mas olha como ele já chegou perto de 90. Então eu tirei alguns dropouts, ele foi mais rápido um pouco no treinamento,
E eu esqueci de novo de colocar o history aqui, mas não tem problema, a gente consegue enxergar esse cara aqui, tá vendo, né? Ele sai do 0,6 e chega rapidinho no 70. Então, eu chego aqui, quase 90, e fico aqui no 33. Beleza. Para esse cara, não está funcionando muito bem o dropout. Mas fica de novo aí exercício. Mexe na rede. Põe mais camada aqui, ó. E põe os dropout, tá? Faz umas coisas desse tipo. O que mais que eu posso fazer então? Eu posso colocar um negócio chamado Batch Normalization. E aí eu vou fazer então um novo modelo, né? Para colocar um Batch Norm entre as camadas convolucionais. Então, bom, primeiro que eu tenho que from keras.layers, eu tenho que importar o meu batch normalization. Tá aqui. Segundo, que o Diego vai acelerar, porque eu quero colocar aqui model for. É lógico, né, jovenzinhos, que vocês jamais, quando vocês forem fazer um código de verdade, vocês vão fazer isso que eu estou fazendo no notebook, tá? Isso aqui é educacional para mostrar passo por passo. O que vocês vão fazer é fazer uma função que define o modelo, outra função que faz os testes, uma função para padronizar o plot aqui, porque daqui a pouco vocês vão ver que eu dou um Ctrl C, Ctrl V, tá? Não façam isso, tá? Eu estou mostrando aqui só para por tentativa de ficar um pouquinho mais didático. Mas vamos lá. Que diabos é o Batch Normalization? A gente já mostrou em aulas passadas aí que a gente tem o problema do Vanishing Gradient. Então, a nossa derivada ela vai se aproximando para zero conforme os valores vão ficando muito grandes e etc, né? Então, interessante mesmo é eu ficar ali ao redor do zero, né? Então, o que o Batch Normalization faz? É para cada batch eu normalizo, né? Aquela normalização média zero e desvio padrão 1 para os pesos que estão passando por aqui, né? Então aqui, ó, depois de cada convolução, eu vou colocar um batch normalization. Opa, aqui, batch normalization, eu tenho que dar um edge. Eu vou colocar um batch normalization aqui, tá bom? Então, vamos lá. Batch normalization ali, batch normalization aqui, batch normalization aqui. E vamos pôr para rodar e mais uma vez o Diego acelera. Olha que beleza como isso já melhora, né? Talvez eu pudesse mexer uns parafusinhos, etc, porque esse cara foi um pouco longe, né? De novo, então ele foi para 0,93. Na verdade, você sabe que você consegue estabilizar mais rápido o treinamento, porque o batch normalization também evita um negócio chamado covariate shift, que é basicamente de um batch para o outro ele mudar a distribuição ali, né? Do que está acontecendo no meio. Eu esqueci de falar que por batch é no treino, né? No teste, ele vai por janela deslizante e tudo mais. Não importa. O que importa é que num pedacinho ali ele faz normalizações, tá? Para manter todo mundo numa distribuição igual e perto do zero ali. Aqui ele já conseguiu subir até que bem, ó, para 0,44. Então 44% de acurácia. Já gostei um pouquinho mais. Dá para melhorar? Lógico que dá. Mas eu vou fazer um pause aqui e depois eu volto.